Estamos de volta com a Ação Nacional. Hoje nós estamos falando sobre financiamento coletivo. Nossa entrevista é com o advogado Vinícius Maximiliano Carneiro. A gente está falando desse crowdfunding, que é muito legal, o pessoal poder ter uma ideia. Mas a gente estava falando assim, dessas questões, da questão de abrir o site, que existe o site, mas hoje no Brasil tem sites que já utilizam essa ferramenta, que a gente pode até ir falando aqui para o pessoal. Você falou no intervalo aqui comigo que existe o Catarse, Catarse, né? Se isso, não estou errado. Catarse. O Quicante e o Brota. E o Brota. São os três maiores hoje no Brasil. Existem vários outros, mas esses são boas referências em que o nosso telespectador ele vai poder ver a diferença de nicho que eu te falei no outro bloco. Então, enquanto você vai falando aqui, nós vamos mostrando o site para vocês aí. Vocês vão acompanhando o Catarse, o Quicante e o Brota. Isso. No Catarse, por exemplo, o volume de projetos culturais e sociais é muito grande. Eles atingem uma gama bem relacionada a um suporte mais social. Já na parte do Quicante, são projetos de novos produtos, projetos mais avançados assim de desenvolvimento, projetos financeiros. E no Brota, são projetos específicos para abertura de novas empresas, aquelas que nós chamamos de startups, que são as grandes ideias, né? Que as pessoas não têm, às vezes, o financiamento, Verdade. O levantamento do dinheiro. Tem uma ideia boa, um produto bom e não conseguem alavancar. E aí o Brota é especializado nisso. Tem um foco super diferente e está sendo muito bem sucedido, diga-se de passagem. Ele, o Brota, o Catarse e o Quicante hoje são três referências nacionais em bom desenvolvimento de crowdfunding. Existem dezenas de outras plataformas, tem plataformas especializadas em projetos esportivos. Infelizmente, vários atletas ao longo dessa crise, perderam os patrocínios que tinham das empresas particulares e públicas e muitos desses atletas estão usando plataformas especializadas em esportes para angariar fundos para o seu patrocínio das Olimpíadas, agora de 2016. Então, você veja que o crowdfunding ele possibilita a você uma gama muito grande e criativa de ações. Na verdade, o único limitador é a criatividade. Se você souber como criar e explicar o seu projeto, plataforma para divulgar é o que não falta. Isso é muito legal. Quais os projetos mais comuns assim, que costumam aparecer? Bom, os projetos mais comuns, são aqueles ligados, por exemplo, socorrer uma entidade social, né, específica, geralmente localizadas, né, em regiões ou áreas, hospitais, ONGs ligadas a crianças, ONGs ligadas a pessoas idosas. Depois, projetos culturais, lançamentos de CDs, lançamentos de livros. Existem materiais literários fabulosos sendo criados com projetos de crowdfunding. Bom, hein? E a disseminação da literatura nacional alcançando assim patamares muito diferenciados. Você tem projetos para lançar novos produtos. Então, desenvolver uma nova caneta que tem um diferencial tecnológico, um design. Então, você usa também o crowdfunding para validar o produto, né? Porque, geralmente, as pessoas que vão doar aquela primeira leva de valores serão os seus potenciais consumidores. Eles vão adquirir aquele seu produto assim que ele estiver pronto. Se você contribuiu para o desenvolvimento do produto, você não vai querer ter o produto? Claro que você vai. E isso está tomando muita força no Brasil. Pequenos empreendedores que muitas das vezes não têm acesso ao sistema financeiro tradicional ou aos grandes investidores anjos ou aos grandes fundos de investimento estão usando o crowdfunding para poder desenvolver todos os seus testes, todos os seus sonhos. As pessoas estão percebendo que pedir o dinheiro para a multidão é muito mais valioso do que tentar desenvolver isso em segredo. Você valida o produto, você valida o mercado. Então, essas plataformas têm ajudado muito nisso. E como você disse, a pessoa ela acaba sendo co-participante. Ele cria junto, né? E aí, por exemplo, o produto acaba sendo consumido pelas próprias pessoas. Claro, você vai querer receber na sua casa, não vai? Fala, poxa, olha, eu fui o primeiro a receber o produto. Teve um exemplo de um cooler, uma caixa daquelas refrigeradas, Sim. Que foi desenvolvida nos Estados Unidos no ano passado. Foi o recorde de arrecadação, foram mais de 10 milhões de dólares em arrecadação de doações. Porque todo mundo queria aquela caixa primeiro do que qualquer um. As pessoas se identificaram com aquilo, que era uma caixa super diferente, tecnológica, tinha alguns detalhes super inovadores, e todo mundo queria aquela caixa antes dela ir para o mercado. Só que a quantidade de doadores foi tão grande, mas tão grande, que a caixa nem precisou ir para o mercado.
O produto virou sozinho, aconteceu, foi desenvolvido e as pessoas começaram a receber na sua casa. Você teve um projeto também que você estava comentando com a gente, muito interessante na área da saúde, não é isso? Isso, na área da saúde. Gostaria que você falasse um pouquinho desse projeto. Claro, falo com o maior prazer. E porque o que acontece? A gente sabe que, infelizmente, a saúde no nosso país ela está debilitada em todos os estágios, em todas as cidades, muito em todas as esferas. E, infelizmente, nem ter um plano de saúde hoje é muita garantia de ser atendido. Você depende de estruturas de hospitais locais. E a grande maioria desses hospitais está em dificuldade financeira. E na minha cidade, na minha região... Principalmente as Santas Casas. Principalmente as Santas Casas. E na minha região, que nós temos uma Santa Casa na minha cidade, nós estamos acompanhando isso de perto e vendo essa dificuldade, essa resistência em conseguir sair das crises financeiras. E nós propusemos, então, que nós lançássemos o projeto da Minha Saúde Cuido Eu. Por que da Minha Saúde Cuido Eu? Porque se cada um de nós que precisa daquela estrutura, que precisa daquela Santa Casa aberta, fizer a sua doação, não direto para a Santa Casa, nem para o poder público, mas para um projeto de financiamento coletivo que vai prestar contas transparentes, com todos os detalhes, dizer para onde foi o dinheiro, o que é que foi gasto, como é que foi gasto, as pessoas tendem a observar com mais dedicação e com mais seriedade. Então, a área da saúde é uma área fartíssima para que você possa criar excelentes projetos de crowdfunding. E as pessoas aderem. Sabe por quê? Porque isso está dentro da casa delas. Ela precisa, né? Ela precisa, ela quer o hospital da cidade dela funcionando bem. Ela não quer aquilo sendo sucateado e na hora que você mais precisa. Quando você tem um hospital local, se você toma um tropeção na rua e machuca o braço, no primeiro atendimento, você tem que ser levado para aquela Santa Casa ou para aquele primeiro hospital. E se ali não tem a mínima estrutura, como é que você faz? Nós não podemos ficar desamparados. Mas, em contrapartida, reclamar do poder público também no Brasil não está resolvendo muito. O poder público está deixando as pessoas muito desamparadas. Então, o que a gente tem que fazer? Resolver o problema. Vamos resolver o problema. Arrumar uma solução. E cada um, doando muito pouco, pode resolver problemas enormes na área de financiamento coletivo. Porque eu posso doar só R$10, só R$20. Mas se 5.000 pessoas juntas se reunirem, imagina quanto não vão angariar. Ou seja, nós juntos somos muito mais. Então, por isso nós decidimos, na minha cidade, lançar esse projeto chamado Da Minha Saúde Cuido Eu. Que legal o nome também. E graças a Deus e ao desenvolvimento do projeto, as coisas... nós não resolvemos o problema da Santa Casa ainda, é óbvio, mas muitas das coisas que são possíveis estão acontecendo. E isso é uma demonstração da mudança que o crowdfunding pode fazer na vida social. É uma espécie de cooperativa? Olha, Júnior, não é uma cooperativa. Por quê? Porque as pessoas que doam o dinheiro, elas não têm influência sobre o destino do projeto. As pessoas que doam o dinheiro, elas acreditaram no projeto na forma como ele foi colocado, na forma como ele foi divulgado. Mas ele não interfere no projeto. Ele não é dono do projeto. Ele é um apoiador do projeto. Numa cooperativa, as pessoas podem interferir na maneira como aquilo vai ser conduzido. E é por essa razão que a gente reforça muito essa questão de saber quem é o dono do projeto, de conhecer a plataforma, né, o site onde ele colocou o projeto, para que você tenha garantias mínimas de que o projeto e aqueles fundos arrecadados vão para o destino que ele prometeu. Agora, é bom a gente enfatizar uma coisa. Nós sabemos que, falamos aqui, a gente sabe que a saúde pública no Brasil é muito complicada. A gente vê a mídia divulgar o tempo todo, falta maca em hospitais, falta band-aids para dar, remédios, enfim, falta gases, que é o básico para se poder, né, fazer um atendimento de emergência. E você citou aqui uma coisa que passou correndo, eu quero retomar. O dinheiro não vai para o poder público. O dinheiro que é arrecadado disso é realmente redistribuído de uma forma... Ele é direcionado para aquela despesa. O que acontece? Quando você trata com órgãos, como por exemplo as Santas Casas, você vai lá e você pode doar para a Santa Casa. Qualquer pessoa pode chegar lá e doar um valor para a Santa Casa. Quando ela doa, aquela Santa Casa tem que dar um documento da doação. O que poucas pessoas sabem é que as doações podem ser direcionadas. Você pode, no documento de doação, direcionar a despesa que ela vai cobrir. Poucas pessoas sabem disso no Brasil. Então, o que acontece? Exatamente, o que acontece? Você angaria com um projeto coletivo, particular,
esse dinheiro não vai para a conta da prefeitura, esse dinheiro não vai para a conta da Santa Casa, vai para a conta do projeto. Esse projeto é uma conta. Quando terminou o projeto lá, 60 dias angariando, terminou, o dono do projeto vai até a Santa Casa, ele faz uma doação para a Santa Casa com despesa discriminada. Então, olha, este dinheiro vai ser para comprar macas, para comprar band-aids, esparadrapos, remédios, consertar a câmara fria. Uma máquina específica. Exatamente, comprar uma máquina. Isso aí vai de acordo com cada característica de cada local, de cada hospital. Hospitais têm estruturas gigantescas, o que não falta é despesa. Sim. Né? Muitas das vezes você pode, inclusive, direcionar para pagar salário atrasado de funcionário. Porque muitas santas casas, às vezes, entram em greve porque, em razão da situação financeira, o funcionário não está recebendo 13º, não recebe a cesta básica dele, não recebe o próprio salário. Então, muitas das vezes, você viabilizando isso, você viabiliza o atendimento. Então, aí é um critério que tem que ser estudado, geralmente, muito próximo das estruturas dos hospitais. É claro que a concordância do hospital em divulgar a campanha ajuda muito mais, porque cria mais credibilidade ainda. Ou seja, mostra que não tem ninguém preocupado em esconder a situação, nem preocupado em desviar o dinheiro. As pessoas querem que realmente se arrecade, que os outros possam doar e saibam o que está acontecendo, o que está sendo comprado, onde foi comprado, qual foi o preço que foi pago, a nota fiscal, né? Transparência, que é tudo que a gente quer nesse país. Transparência, saber o que está acontecendo. Sem dúvida. E isso aí pode se estender para as áreas educacional, perfeitamente. Cultura. Existem projetos maravilhosos em alguns bairros, desenvolvendo escolas que estão abandonadas e não conseguem ser mais supridas pelo poder público. Aquele bairro se cotiza, cria um projeto de financiamento coletivo e reativa a escola. E aí todo o dinheiro arrecadado vai para aquela escola, ou seja, onde o seu filho está estudando. Olha que coisa maravilhosa. Sem dúvida. Bom, gente, esse é o Programação Nacional. Nós estamos indo para um rápido intervalo. Voltamos já. Fique com a gente.